Vou gravar agora sobre três temas: teoria da criação, abiogênese e biogênese e níveis de organização da vida. Vem comigo, beleza? Então, teorias da criação. As teorias principais da criação, que a gente sempre discute, é o criacionismo, que é o ato da criação divina, criou a matéria e todos os seres vivos, e do Big Bang, na qual eu tinha aqui a concentração de toda a matéria do universo num único ponto, e a partir daí houve a expansão deles, gerando os primeiros átomos, esses átomos gerando as estrelas e, posteriormente, as galáxias. Por que se acredita nessas duas teorias? Primeiro, no caso do criacionismo, por conta da nossa formação na nossa família, que é a primeira base que a gente escuta, é o criacionismo, certo? Então isso fica muito forte na gente. E o segundo, no caso do Big Bang, é por conta da observação que há a expansão das galáxias. Então, se a gente correr o tempo para trás, se há uma expansão, é porque houve algum momento em que se originou esse movimento de expansão. Por isso se acredita no Big Bang. Se fica uma grande explosão, mas na verdade é uma grande expansão. Certo? Na vida, em relação à geração da vida no nosso planeta, a principal teoria é de Oparin e Haldane, na qual Oparin e Haldane, eles, através de estudos científicos, acreditando-se que nossa atmosfera tinha metano, amônia, hidrogênio e água, e a ação de radiação ultravioleta, calor e descargas elétricas começaram a gerar moléculas orgânicas simples, como aminoácidos. Essas moléculas orgânicas simples conseguiram se conectar, gerando moléculas orgânicas complexas, tendo uma série de ações, e a partir daí surgiu-se uma célula ancestral. Por que a ciência acredita nisso? Por conta do experimento do Stanley Miller, na qual ele aqueceu a água, formando vapor de água, isso num ambiente fechado, né? Introduziu metano, amônia e gás hidrogênio, e através da passagem de descargas elétricas conseguiu gerar aqui num certo ambiente aminoácidos. Os aminoácidos são os principais componentes das proteínas, tá? Então, a geração de aminoácidos nesse experimento controlado começou a levantar a hipótese que essa teoria de Oparin e Haldane, descrita anteriormente, era verdadeira. A ciência precisa dessa validação. Existe também a teoria da panspermia cósmica, na qual, através de meteoros, trouxeram micro-organismos. Nota, agora ele está jogando a origem da vida em um outro planeta. Ele não consegue mais responder mais como se originou a vida aqui. Ela veio de outro planeta e, chegando aqui, teve um ambiente propício para se desenvolver. Tá certo? Segundo ponto, agora eu vou falar sobre a teoria da geração da vida. Eu tenho a abiogênese e a biogênese. Os filósofos gregos, eles acreditavam na abiogênese. O prefixo a é de negação. Então, a gênese da vida não veio a partir da vida. Então, uma das explicações é que a matéria inanimada, ela gerava os seres vivos com muita rapidez, com muita velocidade. Então, se eu juntasse o suor de uma camisa mais pão, por exemplo, aqui está o trigo, mais pão, iam aparecer ratos, iam ser gerados espontaneamente. Então, além de ser chamada de abiogênese, também chama de geração espontânea. Dali brotavam-se camundongos, sem dúvida nenhuma, né? Uma camisa pedida, um pão, o trigo, né? A farinha de trigo, e atrair ratos, né? Não que a partir das substâncias iam se juntar e gerar o ser vivo, tá certo? Beleza. Dois pesquisadores, John Needham e Lázaro Spallanzani, eles pesquisaram, né, o surgimento de bactérias e para tentar provar, né, se realmente a partir da vida gerasse a vida ou não, a partir de alguma energia, substâncias químicas, é que a vida aparecia, tá certo?
Então aqui eu tinha caldo de carne fervido. Depois de fervido, colocava-se uma tampa, só que aqui tem um problema, essa tampa não era esterilizada, apareciam bactérias. Então, acreditava-se que o surgimento de bactérias num caldo que foi aqui fervido era por alguma energia, algum fator que estava ali no meio. Tá certo? Provando que ocorria a abiogênese. Já Spallanzani, ele levantou a hipótese seguinte: não, o que aconteceu foi que a tampa que o Niederhan colocou não estava bem esterilizada. Então o que ele fez? Pegou a caldo de carne com a tampa esterilizada, tampou, não apareceu bactérias. Então a bactéria não surgiu do nada, de algum elemento ali na junção que apareciam as bactérias. Tá certo? Então ele comprovou que não existia a abiogênese. A biogênese é a gênese da vida sem ter vida. Tá? No dia a dia, se eu pego feijão e fervo, né? A nossa mãe sempre fala, fulano, não fala no feijão. Por quê? Se eu for falar, o que vai acontecer? Eu vou cuspir nesse perdigoto aqui, essas gotículas, chamam de perdigoto, cai no feijão, o feijão vai estragar, porque eu estou lançando bactérias ali. Então o ideal assim como o feijão, ferver com a tampa, para matar as bactérias. Deixou tampado, não vai crescer bactérias. Tá certo? Claro, se eu levantar, vou dar uma olhada, será que está gostoso? Aí eu vou dar uma olhadinha assim, será que está bom? Na hora que eu olho aqui, eu estou falando, estou cuspindo. Por isso que nossa mãe fala, não fala em cima da comida, pega o feijão e deixa tampado. Tá certo? Beleza. Francisco Redi, ele confirmou os experimentos, né? O que ele fez? Ele pegou um frasco, botou carne dentro e a carne atraía moscas, as moscas entravam, apareciam larvas. Pegou uma outra carne, botou gaze, as moscas eram atraídas, mas como elas não passavam pela gaze, não apareciam larvas, confirmando a experiência. Que só gerava mosca se tivesse outras moscas, só gerava vida se tivesse vida anterior. Tá certo? Beleza. Louis Pasteur fez com que essa ideia da biogênese fosse mais comprovada. Ó, ele ferveu o caldo de carne, botou num frasco que tinha uma curvatura, não entrava bactérias por essa curvatura, porque a curvatura a bactéria não vai andando para chegar até a caldo de carne. O líquido permanecia estéril, sem bactéria nenhuma. Exatamente no momento que eu quebrasse, as bactérias que estavam no ar, né, que estavam ali no fluxo do ar, elas caíam dentro da garrafa. Isso fazia com que houvesse crescimento bacteriano, microbiano ou bacteriano, mostrando que só apareceu por causa das bactérias que estavam no ar, que conseguiram alcançar esse caldo de carne. Tá certo? Isso começa a levantar uma série de hipóteses, por exemplo. Se alguém fala assim, não sei o que é o Covid. O Covid, cientificamente, são vírus que, através de perdigotos, são transmitidos. Por isso o uso de máscara, por isso a higiene. Tá certo? A ciência, ela tem que ter comprovações. Tá certo? Beleza. Agora eu vou falar dos níveis de organização da vida. Nós vamos partir do átomo para o nosso planeta. Tá certo? Vamos lá. Então o átomo, ele é formado de prótons, nêutrons e elétrons, né? E está lá até no centro do Sol, os átomos, eles podem se unir. Tá? Aqui são dois, mas na verdade são quatro. 4 átomos de hidrogênio podem se fundir, tá? E gerar um átomo mais complexo, o do hélio, e liberando energia que a gente percebe do Sol. Os átomos gerados, eles se ligam para formar as moléculas. Aqui eu tenho a fórmula molecular, seria H2O, que é a fórmula molecular. A fórmula eletrônica, quando eu entendo a ligação dos elétrons. E aqui a fórmula estrutural plana, de como uma molécula de água tem na sua estrutura plana. Certo? As moléculas orgânicas, principalmente, vão formar as estruturas da célula. Aqui nós temos uma célula com núcleo. Esse aqui é o chamado de leucócito, leucócito. Leuco significa branco. São os glóbulos brancos, as células de defesa.
que tem núcleo, tá? Que aumenta, quando você tem uma infecção, o número de leucócitos, ou células brancas, aumenta. E aqui eu tenho uma célula importante, chamada de hemácia, tá? A hemácia é a célula vermelha do sangue. Nota que ela que é responsável por transportar o oxigênio do pulmão pelo sangue para até chegar o oxigênio nas nossas células, tá certo? As células, elas se organizam para formar estruturas chamadas de tecidos, os tecidos de revestimento, os tecidos de sustentação, os tecidos de contração e o tecido controlador, que é o tecido nervoso, tá? Aqui é um exemplo de um grupo de células formando a pele, que é um tecido epitelial, porque serve para fazer um revestimento. Funciona como se fosse uma proteção, uma barreira protetora, tá certo? Para nós não perdermos água e também evitar que bactérias alcancem o nosso interior. Os tecidos formam os órgãos, e aqui a gente vê um corte de um coração. Aqui eu tenho uma câmara, são duas câmaras, né, chamadas de ventrículos. Assim, aqui está um músculo cardíaco, que é chamado de miocárdio. Tá? O coração, ele faz parte de um sistema chamado cardiovascular, tá? Onde ele, através dos vasos sanguíneos, ele bombeia sangue para todo o corpo, para os pulmões, mas para todo o corpo, tá certo? São sistemas que são formados pela união dos órgãos. E esses sistemas, eles interagem entre si, sistema excretor, que é da urina, sistema digestório, que é da digestão, sistema respiratório, sistema nervoso, e ele se organiza para formar o nosso organismo, tá certo? Quando eu falo só de um tipo de organismo, tá? Só uma espécie, eu chamo de população. Então aqui eu tenho uma população de girafas, quando eu estou falando da mesma espécie. A população, ela também forma comunidades. Comunidades, quando eu vejo, aqui eu tenho girafas, tá? Aqui eu tenho uma população de girafas, aqui eu tenho uma população de uma planta qualquer, tá? E eu tenho uma população de formigas. Nota, todas essas populações, população é espécie. Quando eu falo de população, a interação delas, eu falo de uma comunidade biológica. Tá certo? E a comunidade biológica, que é chamada de fator biótico, bio é vida, a comunidade biológica, ela se relaciona com os fatores abióticos, com fatores físicos. Água, ar, temperatura, umidade, nutrientes, energia, radiação ultravioleta. Aí eu tenho chamado ecossistema. Então, quando a gente fala do ecossistema amazônico, o ecossistema da floresta amazônica, a gente fala de todos os animais, vegetais e micro-organismos presentes naquela floresta, assim como de todos os fatores, como luz, energia, umidade, temperatura, vento e etc. Tá bem, gente? Muito obrigado. Obrigadão, valeu!